Antes de entrar no debate, Fred Caldeira, atualize a gente sobre uma das notícias do dia, né? O caso de Paquetá com a Federação Inglesa. E o que aconteceu com o Paquetá e qual é a situação dele nesse momento, Fred? Então, não parece nada boa, tá? É muito grave o tom das acusações da Federação Inglesa. Evidentemente, é importante a gente já avisar que existe um mundo entre acusação e condenação, né? O Paquetá ele foi agora denunciado, ele não foi condenado. Depois de 9 meses de investigação, a gente tem as denúncias formais da Federação Inglesa contra o brasileiro. São 6 infrações nessa acusação. 2 sobre não colaboração com as investigações e 4 sobre 4 cartões amarelos que o Paquetá sofreu em 4 partidas diferentes da Premier League, entre o fim da temporada passada e o começo da atual, e que, de acordo com a acusação da Federação Inglesa, ele recebeu esses cartões amarelos de maneira proposital para influenciar o mercado de apostas esportivas. Eu estava tentando pesquisar, porque a federação é muito fechada para você tentar apurar, enfim, eles não querem comentar nada para além da nota, e eu fui tentar conversar com pessoas que trabalham nessa área aqui, principalmente advogados, e eu descobri que a federação, ela, quando tem um caso de envolvimento de um jogador de futebol com apostas esportivas, ela divide esses casos em 6 categorias de diferentes gravidades. Lembrando que na Inglaterra, nenhum jogador profissional pode ter qualquer envolvimento com aposta esportiva, com marca, caso de aposta ou qualquer coisa assim. O caso mais leve, a categoria 1, seria, por exemplo, um jogador X do clube inglês Y apostar numa partida da Liga Australiana, né, que ele não participa, que ele não participou e tudo mais. Esse é um caso, é uma infração, mas é uma infração leve. A categoria 6 é onde está o Paquetá, a mais grave. Nossa. Que é a acusação de você, dentro de campo, influenciar no resultado de uma aposta esportiva. Então, cara, muita gente está comparando com os casos do Sandro Tonali, do Newcastle, e do Ivan Toney, do Brentford. O Tonali está cumprindo suspensão de 10 meses e o Toney cumpriu suspensão de 8. São casos diferentes, porque eles entraram nas outras categorias porque eles estavam apostando em partidas que eles não participaram. E eles conseguiram comprovar que eles tinham algo... Como é que eu posso dizer, cara? Eles tinham uma vício, né? Uma compulsão, um vício, E que eles precisavam ser tratados para tal, como estão sendo, e o Toney foi. O Paquetá não. O Paquetá, a acusação é de que ele, dentro de campo, influenciou. Isso é muito, muito grave, tá? Se comprovada, a suspensão mínima para o Paquetá seria de 6 meses e a máxima é uma suspensão perpétua. Então, vamos esperar. Acho que isso não é papo para a Copa América. O Toney, por exemplo, ele foi denunciado em novembro de 22 e só saiu a sentença em maio de 23. Então, o Paquetá ele pode só receber essa sentença aí ou no fim desse ano ou no começo do próximo. Então, é um assunto para depois. E o Fred vai continuar atualizando essa situação aqui pra gente sempre que tiver notícia nova. Fala, Beco. Tenho uma dúvida, não sei se o Fred vai saber. Ele poderia ser banido do futebol inglês ou do futebol? Do futebol inglês, porque é uma regra da federação, mas a federação ela pode falar com a UEFA, escalar com a FIFA, para poder expandir geograficamente essa possível suspensão. Se chegar na FIFA, tá banido do futebol, né? Aí é o TAS, né? Vai para a Corte Arbitral do Esporte, tá, a última instância, e aí aborda a seleção, né? Porque seleção não estaria dentro desse assunto. Ok, o Fred vai atualizando para a gente sempre que tiver novidade em relação a esse caso.